Boa noite. Me chamo Leonardo França, tenho 35 anos e moro em São Pedro do Sul, no Rio Grande. A história que eu contarei aqui em outro município da mesma região, onde que eu morava com meus pais há mais de 10 anos atrás. O lugar tinha algumas criadoras de ovelhas, então a maioria da paisagem era só postagens, árvores e uma casa aqui, outra ali. Meu pai também criava, mas não tantas como em outras fazendas. E basicamente nós vivíamos desse tipo de criação. Nessa época eu tinha uns 24 para 25 anos e comecei a passar mal do nada. Todos os dias eu sentia um cansaço, um suor sem fazer esforços, dores de cabeça e um monte de coisas. Quando fui fazer alguns exames, acabei descobrindo que eu estava com colesterol bastante alto e tive que reduzir a minha alimentação e fazer algumas atividades físicas para controlar isso. Então, adotei a caminhada diária como hobby. Todos os dias, no fim da tarde, eu saía para caminhar. E com alguns meses fazendo todos os dias a mesma coisa, acabei pegando o gosto. E a simples caminhada passou a ser uma corrida de 7 ou 8 km sem parar. Nessas corridas, às vezes eu levava o meu cão de raça, dálmata, que fazia-me companhia. Era assim todos os dias, perto do fim da tarde. Nessas corridas, eu sempre passava por um velho casarão abandonado há muitos anos, que o mato estava tomando conta, e não tinha só uma vez que eu passava por lá. Meu cão não ficava latindo na direção do casarão, como se tivesse vendo algumas coisas lá dentro, mas eu nunca liguei, mesmo ele repetindo todas as vezes que eu passava por lá. Em um domingo, algumas coisas que nossas famílias foram almoçar em minha casa, e eu contei ao meu tio sobre o casarão e o cachorro que sempre latia. Ele sorriu e falou: "E aquele tem algumas janelas grandes e que tem uns matas estão em conta?" Ah, se for ele, é assombrado. Quando eu era criança, sempre passava por lá e o povo dizia que uma criatura como um homem macaco vivia nele. Em noites mais silenciosas, até se escutava um grito de um animal estranho vindo de lá. Teve gente que passou de carro tarde da noite e viu a criatura correndo entre as janelas e gritando para afastar quem que fosse no casarão. Seu cachorro deve estar sentindo o cheiro dele e fica latindo. E eu fiquei parado pensando. O meu tio me olhou segundo o riso, então começou a rir, falando que isso era a história do povo e que eu não acreditasse nessas besteiras. Mas nós iríamos descobrir que nem tudo era apenas uma história. Uma tarde, meu pai tinha saído com o cachorro de carro e eu fui correr sozinho. Eu estava fazendo meu trajeto de sempre, seu casarão. Comecei a escutar os berros de ovelha vindo de lá dentro. Era como se estivesse sendo morta por alguma coisa bem devagar. Eu me aproximei da entrada e fiquei debaixo tentando ver algo entre as janelas lá de dentro. E o barulho parou. Fiquei tão atenta ao que estava acontecendo que nem percebi quando o sol já tinha ido embora. Estava quase tudo escuro, então vi um vulto passar correndo das janelas e se abaixar. Eu levantei e corri até a estrada, e quando olhei para a janela do segundo andar, tinha algo me olhando. Era uma criatura com bastante pelos e de pele, que saiu rápido quando percebeu que eu tinha visto. Comecei a correr de volta para casa, e só escutei aquele grito pavoroso na minha direção. Eu escutava os rosnados daquilo atrás de mim. Era de tirar o fôlego, onde eu não tinha tentado fugir. Quando cheguei perto de uma casa, o animal parou de me perseguir. Eu consegui chegar em casa. Estava tão cansado que quase desmaiei na varanda de casa. E o meu pai veio ao meu encontro perguntar o que tinha acontecido. Contei a ele que tudo isso, não acreditou, mas ficamos de lá pela manhã armados para ver o que era. Fomos eu, meu pai, meu tio e mais dois amigos nossos. E quando encontramos no velho casarão, ele cheirava a morte. Um cheiro de coisa podre dominava tudo aqui.
e vimos o sangue, o resto de uma pequena ovelha, e em um dos quartos, atrás do casarão, tinha algumas ossadas que apareciam ali há anos. Se alguém tivesse visto, seja lá o que fosse, estava acostumado a se alimentar ali muito tempo. Quando a notícia de que tínhamos visto se espalhou, alguns fazendeiros da região falaram que há anos veio uma sombra assustadora. Seus animais na mata, uma ou duas ovelhas sumiam por mês. Há muitos anos, mas nunca tinha conseguido ver as levadas. Um homem nos contou que estava voltando para casa pela madrugada em seu carro, e algo passou correndo pela estrada bem em frente a ele, que freou assustado. O animal ele viu andando com um homem, mas não era. Parecia um primata com grandes braços e o corpo coberto de pelos. Vendo a percussão que o acontecido estava tomado, meu pai e os outros homens resolveram derrubar o velho casarão. Então pegaram tratores e outras coisas para derrubar tudo, mas não tiveram muito trabalho para fazer isso. Ninguém sabe a quem pertencia aquele casarão e o terreno dele até hoje, pois o mato tomou conta. E ninguém nunca viu, nem consertar o cercado daquele lugar. Aquela criatura que eu vi deveria viver há muitos anos naquele casarão, e estaria lá até hoje. Se nós não tivermos colocado ele no chão, ou que era um monstro que vivia lá. Nunca saberemos se ele ainda vive nas matas ao redor. Com certeza sim. Boa noite.